Olá, está começando agora mais um Alesp Cidadania com o tema Planejar a aposentadoria pode ser um desafio. Pensar no planejamento a longo prazo, abrir mão hoje de usar um dinheiro que só será utilizado daqui a décadas, saber onde investir, manter consistência nos aportes são tarefas muito difíceis. Para te ajudar a se organizar, eu recebo hoje dos estúdios da Rede Alesp o Otávio Paranhos, que é analista de valores mobiliários e vai nos ajudar a entender quais são os principais erros ao planejar a aposentadoria e como evitá-los. E o mais importante, trazer uma orientação muito preciosa para você que quer começar a fazer a sua aposentadoria. Otávio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Como é que a gente analisa hoje o mercado? Como é que, com as reformas, com as mudanças, como é que hoje é o cenário geral para quem quer se aposentar? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É excelente nós podermos conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Sobre a pergunta como analisar o mercado em geral. Primeiro ponto é entender, né, que de maneira geral a aposentadoria pública que normalmente as pessoas têm pela Previdência, pelo INSS ou mesmo de um serviço público, na prática, né, tem um risco do próprio governo de conseguir pagar essa aposentadoria, essa pensão pública e que muitas vezes, conforme a gente já observou em outros países, pode ter algum problema no futuro, embora hoje não exista nesse problema. Pode acontecer de, eventualmente, as aposentadorias elas não serem bem reajustadas, né? Então, é um tipo de risco que pode acontecer conforme a inflação. Então, o primeiro ponto, né, que a pessoa ela tem que pensar é que ela precisa diversificar o seu capital. Primeiro, obviamente, além, né, da aposentadoria pública. A primeira alternativa que normalmente as pessoas utilizam é, através dos investimentos mais comuns em bancos, né, é utilizar de renda fixa. A renda fixa nada mais é do que um empréstimo, né, para um banco, para uma empresa ou para o próprio governo, né, que seria uma alternativa. Um dos principais erros que normalmente observa é que as pessoas apenas investem em renda fixa que é indexada à Selic, ao CDI, que na prática é a taxa básica do governo e que pode também de vez em quando perder para a inflação. Então, o primeiro ponto, né, que eu poderia mencionar é buscar ali uma proteção à inflação, que é o principal risco que nós temos em um país como o Brasil. Obviamente, depois a pessoa, se quiser, pode diversificar mais em outras classes de ativos. Agora é importante, né, a gente fazer um paralelo e uma analogia. Que idade que é interessante você começar esse planejamento? Não, excelente. Assim, idade o quanto antes melhor, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam próximo da aposentadoria e eventualmente não têm capital suficiente e querem correr atrás do prejuízo, eventualmente investindo de maneira muito arriscada, que pode ser um problema. Então, a melhor idade, né, quando a pessoa ela entra no mercado quando a pessoa ela entra no mercado de trabalho, e ela já tem capacidade de aporte, ela já tem alguma capacidade de poupança, então ela vai trabalhar, vai economizar um certo valor. Então, normalmente, quando a pessoa entra no mercado de trabalho, ali entre os 20 e os 30 anos, é o ideal, porque daí ela tem pelo menos ali 3 décadas até a época de aposentadoria, que normalmente é perto dos 60 anos, e em 3 décadas, em 30 anos, o mercado financeiro consegue fazer um bom trabalho aí de aumentar o capital da pessoa. Agora, Otávio, é outra coisa que é muito interessante, quem está no meio do caminho, quem falta aí 10, 15 anos para se aposentar, né? Quem com a reforma da Previdência aí ficou cada vez mais longe, né, a aposentadoria por tempo de serviço, como é que essa pessoa pode se planejar? Perfeito. Quando a pessoa ela não tem tanto tempo assim, por exemplo, a pessoa falta 15 anos para se aposentar, falta 20 anos, talvez um pouco menos, né? De fato, ela tem que, entre aspas, né, cuidar para não aumentar muito o seu padrão de vida, né? Segurar um pouco ali, apertar um pouco o cinto, para que o dinheiro que ela vai juntar, o capital total poupado que ela vai juntar ao final desses 15 anos, por exemplo, seja suficiente para complementar a renda dela. Outra alternativa seria, eventualmente, atrasar um pouco a aposentadoria. Então, se a pessoa ela pretende se aposentar aos 60, ela vai começar a retirar o capital, ela vai começar a gastar um pouquinho aos 68, por exemplo. Obviamente, não é o ideal, mas a pessoa ela tem que ter essa consciência, né? Um erro que eu vejo muito grande, muito comum, que chegam para clientes, né, é que a pessoa muitas vezes chega ali aos 55, quer se aposentar aos 60 e ela não tem realmente dinheiro suficiente, aí ela acaba por arrojar muito a carteira, comprar ativos realmente muito voláteis e ela pode até perder o pouco que ela já tinha investido. Então tem que tomar muito cuidado nesse período logo antes da aposentadoria e na prática o ideal é reduzir o risco para que de fato ela tenha um capital quando ela precisar aos 60 ou 70 anos. Qual que é as melhores formas? Hoje a gente tem a Previdência Social do Brasil, tem a Previdência Privada. Como é que você analisa hoje esses modelos, né? E como é que eu devo proceder em termos de investimento, em termos, né, de fazer aquela reserva?
Posso fazer uma reserva também na poupança ou em outro fundo que vai ser garantidor desse dinheiro quando eu me aposentar? Qual que é a melhor alternativa hoje? Perfeito. Sobre possibilidades, né? Sobre ativos financeiros em si, o que é importante a gente perceber? É muito comum que as pessoas, além da poupança e dos imóveis, que normalmente as pessoas compram para ter um aluguel, é muito comum que as pessoas pensem nelas, se refiram à questão da previdência privada, né? E achem que a previdência privada por si só já é um bom investimento em si. A previdência privada nada mais é do que um tipo de fundo de investimento que tem uma tributação geralmente avantajada, menor, né? Então, na prática, com os fundos de previdência privada, você pode investir literalmente em qualquer coisa. Você pode tanto investir em renda fixa, ou seja, emprestar dinheiro para alguém, seja para o governo, seja para empresas, seja para bancos, como também em renda variável, que na prática é, de maneira geral, comprar ações, né? Comprar participações em empresas para um horizonte mais longo. Então, primeiro ponto sobre a previdência privada. Faz sentido, sim, investir em fundos de previdência privada para ter vantagens fiscais, mas é importante a pessoa ela perceber que não basta comprar qualquer fundo de previdência privada, aquele que o assessor do banco, o gerente do banco, primeiramente oferece, né? Ela tem que ver no que aquela previdência, no que aquele fundo de fato investe. A maior parte acaba investindo em renda fixa, geralmente títulos do Tesouro Nacional, então emprestar dinheiro para o governo, mas é importante que a pessoa, podendo escolher, que ela opte por uma renda fixa, considerando que se trata de um prazo longo, que seja indexado à inflação, que seja indexado ao IPCA. Então, basta ela observar ali o relatório do fundo em que ela investe, do fundo de previdência privada, para ela observar de fato no que está sendo investido, esse ponto é importante, ou mesmo perguntar para o assessor, perguntar para o gerente, porque a maior parte deles acaba simplesmente investindo o dinheiro que a pessoa tem em algo que é indexado à taxa básica brasileira, indexada à Selic ou ao CDI, e isso pode gerar um risco de inflação para a pessoa. Então, de maneira geral, nós temos essas alternativas mais de renda fixa, mais voltadas à previdência privada, mas naturalmente, se a pessoa ela quiser de fato se proteger mais, né, considerando o risco do Brasil, o risco que nós temos hoje econômico de maior inflação, a gente nunca sabe o que pode acontecer com o futuro do país, que ela coloque um pezinho ali, se for possível, né, em ativos fora do Brasil, né? Na prática, hoje o Brasil, quando a gente observa o mundo todo, o Brasil representa 0,5%, 0,5% apenas do mercado global de renda fixa e de ações e de renda variável. Então é importante que a pessoa tenha ali alguma alocação em uma outra moeda que não é o real, né? A gente observa tanto o dólar aumentando tanto, ultrapassou R$6 e na prática quem tem investimentos em outras moedas consegue, né, ter o seu valor em reais que aumenta conforme que a gente tem alguma estabilidade no Brasil, principalmente em momentos de crise. Hoje, a maior parte, né, das corretoras de valores, até dos bancos tradicionais, permite que você, através de uma corretora brasileira, sem precisar necessariamente abrir conta no exterior, através de uma corretora brasileira, consiga comprar ativos que são negociados aqui no Brasil, mas que representam, né, investimentos no exterior. Portanto, você vai ter uma indexação, ou seja, você vai ter ali uma relação com o dólar, protegendo seu capital. Agora, outro ponto que é interessante, na sua opinião, né, pelos estudos, pelo conteúdo aí que você trabalha no dia a dia, quantos por cento do nosso salário nós temos que guardar na Previdência? Certo, é uma excelente pergunta, né? Assim, a melhor resposta é quanto mais melhor, né? Mas assim, dando uma resposta em números para você, é quando a gente pensa em um horizonte aí de 30 anos, o ideal é que a pessoa ela consiga poupar pelo menos ali 15%, de 15 a 20. Se a pessoa tem um prazo um pouco menor, 20 anos aproximadamente, ela conseguiria, com alguma segurança, aportando 20%, 25% do salário, de fato gerar a própria renda que ela já ganhava, né? Então isso aí é suficiente. Naturalmente, se a pessoa ela não quiser gerar a própria renda que ela ganhava, ela quiser apenas uma complementação, considerando que ela já vai ter uma previdência pública, né, ou do INSS, ou como servidor público, a pessoa ela pode aportar um pouco menos, né? Mas só para dar uma ideia geral para você, é uma pessoa que aporta ali mais ou menos R$ 1.200 por mês. Por 30 anos, conseguiria gerar mais ou menos um pouco mais de R$1 milhão acima da inflação num período de 30 anos, o que daria para ela uma renda ali próxima de R$ 4 mil aproximadamente mensalmente, né? Então, só para nós termos um pouco dessa noção de valores. É importantíssimo, né, a gente esclarecer o nosso telespectador sobre essas questões, né? E quando você faz uma previdência privada, você tem alguma vantagem
tributarem, optar por esse sistema? Como é que funciona? Não, excelente. Sim, a previdência privada, conforme eu mencionei, nada mais é do que um fundo de investimento com regras tributárias diferentes. Quais são essas regras tributárias diferentes? A primeira delas é o seguinte: normalmente, né, quando você opta por um tipo de previdência, agora tratando primeiramente da modalidade PGBL, né, a modalidade PGBL é aquela em que quando você faz um aporte, quando você investe nesse fundo, todo o valor que você investiu é como se você não tivesse recebido na sua renda, então você não será tributado sobre ele. Vou exemplificar. Supondo que você receba R$100 de salário, por exemplo, né? Se você aporta R$10 em uma previdência privada, num tipo PGBL, é como se você não fosse tributado sobre esse 100, é como se você fosse tributado somente sobre R$90. Portanto, você deixa de ser tributado agora, portanto, ali, quando você faz a sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, normalmente em março, você vai ter uma restituição bem maior, porque você não será tributado sobre aquele valor que foi investido. Aí você pode me perguntar, tá, mas então, sobre esses R$10 que eu aportei, eu não fui tributado agora, eu serei no futuro? Sim, você será, mas se você aguardar pelo menos um prazo de 10 anos, né, por uma tributação que pode ser regressiva, começando em 35% e acabando em 10%, em prazos acima de 10 anos, você vai ter, portanto, uma redução da sua tributação na ordem de 27,5%, que normalmente é o imposto que nós pagamos, né, quando a gente tem um contra-cheque. De 27,5% você paga apenas 10%, 10 anos depois. Então, você tem tanto o atraso no pagamento desse imposto, então o dinheiro fica trabalhando para você durante 10 anos, como também nós temos a redução dessa alíquota de 27% para 10%. Então, isso é algo realmente muito, muito vantajoso, né? E a outra modalidade é um pouco mais simples, mais sucinta, é o VGBL, que basicamente é um fundo de investimento comum, que basicamente você pode ter sobre apenas o rendimento em si, né, sobre o ganho de capital, sobre o que esse capital gerar, também essa redução até 10% ao final de 10 anos. Né? Você não vai abater a sua base de cálculo nessa modalidade VGBL, ou seja, você vai pagar imposto sobre a sua renda como um todo, mas sobre os ganhos desse investimento, sim, você consegue reduzir ali a tributação para até 10% em períodos de 10 anos ou mais. Agora é interessante, né? E eu acho que também surgiu essa dúvida ao telespectador que nos assiste, mas, por exemplo, se eu faço uma previdência privada particular e fora, né, do contexto do emprego, eu já vou estar pagando o imposto retido na fonte, né? E aí, nesse caso, eu pago os mesmos 27,5%, né? Na realidade, não. Quando você faz a sua declaração de ajuste anual de imposto de renda em março, você informa tudo que você recebeu, você informa que já pagou, mas você também irá informar que você fez essa contribuição para uma previdência do tipo PGBL. E, portanto, a própria declaração ela é uma declaração de ajuste, né? Então, será ajustado o valor do imposto devido. E se for verificado que, de fato, você teve essa retenção exagerada ao longo do ano em relação a quanto que deveria ter sido tributado com base em um aporte que foi feito e que reduziu ali a sua base de cálculo, você terá o imposto restituído, você terá uma devolução, né? O Estado, o Tesouro, ele vai devolver para você o imposto que você pagou em excesso. E se eu estou em outra classificação? Agora a pergunta até se tornou interessante. Eu pago uma alíquota, né, de 27,5%, porém, com que eu invisto em previdência todo mês, eu cairia para outra alíquota. Isso também acontece na hora do ajuste? Sim, o ajuste ele vai verificar a tabela progressiva de imposto de renda, que vai desde 0 até 27,5%. Isso aí pode mudar, obviamente, agora na reforma tributária da renda, que pode acontecer nesse ano ainda, mas hoje, como acontece, né? Se você ganha até aproximadamente R$2.000, teoricamente a sua alíquota é 0. Se você ganha acima de R$4.000, R$5.000, a sua alíquota já sobe acima de 27,5%. Então, sim, pode acontecer que se você fizer um determinado aporte em previdência, a sua base de cálculo reduz, então, de fato, você seria menos tributado. Naturalmente, portanto, não seria tão vantajoso assim a previdência privada, mas ainda assim ela consegue reduzir a base de cálculo. Agora, além da previdência privada, né, a previdência pública, existem outros tipos de investimento que eu posso pensar, vou investir nisso porque a minha aposentadoria está aí. Por exemplo, comprando um imóvel, que eu sei que aquele imóvel vai me dar uma renda, ou mesmo eu vendendo esse imóvel, depois eu tenho, né, um bem que eu posso usufruir na minha aposentadoria. Como é que acontece isso? São formas interessantes também? Claro, sim. As pessoas elas pensam muito nessa questão ou de fazer uma poupança ou de comprar um imóvel físico, um apartamento, 2 apartamentos, para ter uma complementação de renda no futuro, né? O racional do imóvel, ele é válido, né? Só que a gente tem que observar os riscos, né? O imóvel, ele nada mais é do que um ativo de renda variável. Por quê? Quando você compra um apartamento para alugar, por exemplo, ninguém prometeu nada para você. Você não tem nenhuma promessa de que alguém vai devolver o dinheiro para você corrigido ou aumentado com juros, né? Você tem uma mera expectativa. Então, isso
Isso é o conceito de renda variável. Você espera ganhar alguma coisa. Esse racional ele faz sentido. O problema é que muitas vezes, quando a pessoa aporta lá R$200 mil para comprar um apartamento ou R$300 mil para comprar uma casa para alugar, você tem o risco de concentração, o risco específico daquele lugar, daquele bairro que pode ter um problema, né? Que pode, enfim, ter qualquer problema naquele sentido, naquela área, além dos ciclos de mercado. No próprio Brasil, aqui o pessoal que está nos observando pode ter presenciado um aumento muito forte do valor dos imóveis ali nos anos 2000, de 2004 a 2012, que os imóveis brasileiros praticamente duplicaram ou triplicaram de preço, depois ficaram de maneira realmente bem mais estagnada. Quando você compra um imóvel, você tem esse tipo de risco que pode acontecer, tanto de volatilidade do preço, como também esse risco de eventualmente você não alugar, né, que é o risco de vacância que a gente tem, e portanto você fica com o imóvel na mão, pagando eventualmente condomínio, ali o IPTU, e você não tem ninguém alugando, né. O mercado financeiro, ele nada mais é do que um meio, né, um lugar, entre aspas, em que você consegue diversificar esse risco, né. Quando a gente observa os próprios imóveis, existem, por exemplo, os fundos imobiliários, que nada mais são do que fundos que você, em conjunto com outras milhares de pessoas, compram imóveis de vários tipos de natureza, né, então shoppings, galpões logísticos, né, ou até escritórios, ou até eventualmente também prédios residenciais para alugar também, né? Então é uma alternativa. Os fundos imobiliários brasileiros pegaram mais tração aí nos últimos 15 anos, mas ainda assim é um mercado relativamente incipiente, relativamente pequeno quando a gente observa o padrão global, né? Uma alternativa eventualmente mais simples, que não teria tanto risco, seria a pessoa simplesmente pegar uma parcela do capital dela e investir em uma renda fixa indexada à inflação, que é o principal risco brasileiro, é a inflação, né? Então um fundo que empresta para empresas ou para o próprio Tesouro Nacional indexado à inflação, e uma outra pequena parcela ali para renda variável, que basicamente são ações, né? Da mesma maneira que nós temos a renda variável no imóvel, nós também podemos ter renda variável comprando ações que preferencialmente globais, né? Permitem que você tenha essa proteção em outras moedas. Agora, o telespectador que nos assiste, então, de repente é bom fazer um investimento em várias frentes, né? Para colher todos os resultados possíveis, né? Então, é importante esse estudo, né? Exatamente, porque assim, eu entendo que de fato as pessoas podem achar um pouco complexo, mas muitas vezes a pessoa ela optar por uma simplicidade exacerbada, tipo, eu vou comprar só 1 ou 2 imóveis, vou colocar só meu dinheiro na poupança, pode gerar para ela um risco no futuro que eventualmente ela não queria. Imagina a pessoa com 80 anos e tem lá um apartamento que fica vago, ela não tem mais aquela renda, ela tem que vender de maneira forçada aquele imóvel, com um deságio muito grande, uma perda muito grande, pagando imposto, muitas vezes não é o ideal, né? O mercado financeiro pelo menos permite que, caso você tenha algum problema, você se desfaça um pouquinho do seu patrimônio, você venda algumas cotas de um fundo, você resgate um pouquinho da sua renda fixa que você tem e que, de maneira geral, você consiga se blindar da inflação de maneira bem mais eficiente, né? E num cálculo assim básico, para você ter uma renda, quando se aposentar, de R$8 mil, você precisa pelo menos acumular R$2 milhões, é mais ou menos isso? O racional seria próximo a esse, né? Normalmente eu gosto de falar que a pessoa precisa ali entre 200 e 300 vezes a renda que ela quer ter. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer R$1 mil de renda mensal, ela precisa ter entre 200 e 300 mil reais, o que seria próximo até de um apartamento, né? Para as pessoas imaginarem. Se você mencionou esse valor de R$8 mil, seria também algo entre 1,6 milhões e 2,4 milhões de reais. Então, próximo desse valor que você mencionou de R$2 milhões para ter essa renda de 8 mil em uma situação de aposentadoria, sim. Agora, quando eu faço, né, e é importante você explicar que você é especialista nisso, tenho lá uma quantia guardada e eu tiro o rendimento dessa quantia. O meu dinheiro vai desvalorizando com o tempo, né? Como tomar esse cuidado? Claro, né? É importante a pessoa ela perceber que quando ela tem uma carteira de investimentos, tudo que ela tira é um patrimônio que deixou de continuar acumulando, né? Quando a gente imagina uma renda fixa de maneira geral, a renda fixa ela vai remunerar um juro para você e dentro desse juro normalmente tem a inflação. Então, se a pessoa ela retira tudo que a renda fixa paga para ela, todo o rendimento, o capital ele não vai ser corrigido pela inflação e, portanto, você terá uma menor capacidade de compra no futuro, né? O mesmo racional também parcialmente se aplica à renda variável, mas de uma maneira menos forte, né? Por exemplo, quando você tem um imóvel, que é o caso da renda variável, o próprio aluguel normalmente ele já vai se reajustando com a inflação, o próprio imóvel já se reajusta com a inflação. Então, quando você tem uma carteira de investimentos, você que tem que fazer esse cálculo, né, de reinvestir parte, ali, preferencialmente metade aproximadamente do rendimento dele, para que o seu capital ele continue crescendo em linha com a inflação. Importante. E a tal reserva de emergência que tanto falam, né? Qual que é a importância dessa reserva e ela pode nos ajudar na aposentadoria também?
Perfeito. Então, a reserva de emergência, né, ela serve para um dos objetivos financeiros. Quando a gente pensa em investimentos, a gente tem que sempre imaginar que cada objetivo que a gente tem que ter uma carteira própria, né? Então, eu tenho o objetivo de aposentadoria. Este capital eu vou gastar em 30 anos, por exemplo. Então, obviamente, será uma carteira mais arrojada. Eu terei investimentos ou, eventualmente, um pouco mais voláteis que vão me proteger no futuro, que vão gerar uma boa rentabilidade para mim no futuro. Agora, se a pessoa tem um outro objetivo, por exemplo, que você mencionou, a questão da reserva de emergência, que é uma reserva que a pessoa tem que ter para uma emergência que, portanto, pode acontecer a qualquer momento, este investimento ele tem que ser realmente muito seguro, ele não pode ter volatilidade alguma, ele tem que estar ou em uma poupança ou em um rendimento que a gente chama de pós-fixado, que é indexado à taxa básica do Brasil, né, que é indexado ao CDI, que é indexado à Selic, e que, portanto, essa reserva de emergência ela tem que ser de acordo com o risco que a pessoa tem. Então, por exemplo, um servidor público ele não precisa ter uma reserva tão grande, porque provavelmente ele não vai ser demitido, entre aspas, né? Agora, uma pessoa que está na área privada, né, que tem um emprego, que pode ser desligada, que pode ser demitida, ela precisa ter uma reserva de emergência maior. Normalmente é recomendado entre 6 meses de gasto de vida daquela pessoa e 12 meses, ou seja, um ano de gasto de vida. Então, se a pessoa gasta ali, por exemplo, R$ 5.000 por mês, ela deveria ter algo entre R$ 30.000 e R$ 60.000 de reserva de emergência, né? Então, é apenas um ponto e que, portanto, investido de maneira bem mais conservadora e separada da carteira de aposentadoria. Exato, muito importante esses registros, né? E aí eu te pergunto também, né? Porque muita gente vai lá na Bolsa de Valores, investe e às vezes sem orientação, né? Quero que você me explique a importância de ter uma orientação, porque é um negócio que é necessário qualificação e preparo para investir, porque muita gente às vezes acha que é só chegar lá, investir, comprar ação e acaba perdendo dinheiro, né? Exatamente. Assim, conforme a gente busca maior rentabilidade, a gente também está sujeito a riscos maiores. E o mercado financeiro, de fato, tem muitas pegadinhas, entre aspas, né? Primeiro ponto é o seguinte, quando você abre uma conta em uma corretora, imediatamente algum assessor de investimento vai entrar em contato com você para oferecer alguns investimentos. O problema que nós temos no Brasil é que muitos desses assessores, de maneira geral, os próprios gerentes de bancos, que são extremamente comuns, são o que nós chamamos de conflitados, né? Eles têm conflitos de interesses. Então, eles são remunerados, eles ganham dinheiro se você investe em determinado ativo. Então, eles não têm o interesse de mostrar para você o melhor ativo para o seu caso. Eles têm interesse de mostrar para você o ativo que mais vai gerar comissões para eles. Então, a primeira coisa, quando alguém lhe oferecer alguma coisa, é perguntar como que você é remunerado, como que você ganha dinheiro por me dar esta dica gratuita, né? Esta recomendação gratuita. Então, esse é o primeiro ponto, né? Observar a questão do conflito de interesse. O segundo ponto, que daí, de maneira geral, eu falo para o mercado financeiro fuja de taxas altas, todos os tipos de fundos de investimento, fundos de previdência privada, fundos autônomos, fuja de taxas altas. Normalmente, taxas altas são aquelas acima de 1,5% já é considerado uma taxa alta. Fuja disso, sempre existem alternativas de fundos mais baratos, com taxas abaixo de 1%. Na própria Bolsa de Valores, né, embora o pessoal fique com muito receio, né, desse conceito Bolsa de Valores, parece que é jogatina, que tem muito risco, a Bolsa nada mais é do que um ambiente de negociação, que você pode comprar qualquer ativo, tá? Ativos extremamente seguros, né? Você pode comprar investimentos que são também do Tesouro Nacional, também realmente muito pouco voláteis. Então, é só uma questão de um ambiente de investimento. Na Bolsa de Valores, você encontra fundos que têm taxas realmente muito baixas, né? 0,1% ao ano, por exemplo, de taxa, para inclusive comprar ativos globais, né? Na própria Bolsa de Valores brasileira, através de todas as nossas corretoras, você acessa a Bolsa brasileira e consegue comprar fundos que equivalem a ações internacionais, que equivalem à renda fixa local, também indexada à inflação, né? Então, respondendo para você a sua pergunta sobre o que atentar, taxa, a questão de conflito de interesse e principalmente a questão de máxima diversificação. Não ache que você, lendo 2 relatórios, lendo 2 notícias, vai saber se tal empresa irá performar melhor. O melhor caminho, geralmente, sempre é a máxima diversificação. Invista no máximo de empresas que você conseguir, se você optar pela renda variável, e na renda fixa, busque, né, aquilo que, de maneira geral, é um pouco mais seguro, mais ligado ao Tesouro Nacional e principalmente indexado à inflação. Otávio, falando um pouquinho, né, da Previdência Pública, né? Muitos casos, às vezes a pessoa chega aí perto dos 60 anos, vai fazer o cálculo, tem 20 anos, 25 anos de carteira, e aí falta 10 anos, falta 9 anos de contribuição, mas nem sempre essa pessoa tem uma saúde boa e tudo mais.
É viável você voltar atrás, fazer ajuste, pagar alguns anos que você perdeu? Como é que funciona isso? Sobre a previdência pública, você se refere? Pode valer a pena, mas a questão é que no Brasil, quando a gente observa todas as reformas previdenciárias que foram feitas, começando lá nos anos 90 até hoje, geralmente a cada 7 anos aí a gente tem uma reforma previdenciária grande que muda bastante as regras. Então a melhor resposta é você tem que calcular e ver se de fato aportar mais consegue antecipar a sua aposentadoria em algum ponto. E um ponto importante que muitas vezes as pessoas esquecem é: ah, não, eu não fiz uma contribuição maior durante 10 anos, eu quero fazer de novo. Você até consegue, só que muitas vezes, né, o valor que era para você ter pago há 5 anos atrás, para você pagar hoje, você pode pagar, só que ele é reajustado pela Selic, ele é reajustado pelo indexador ali do CDI, que muitas vezes ele é relativamente alto, né? Hoje, por exemplo, a Selic, né, está em mais de 12% praticamente, então você tem ali um juro, né, que teoricamente você teria que pagar de praticamente 7% ao ano acima da inflação atual que nós temos. Então, é uma dívida cara, né? Enfim, é uma atualização cara. Você teria que pagar a sua contribuição que você não fez, reajustada por um valor muito alto. Então, tem que realmente colocar na ponta do lápis. Nem sempre vale muito a pena. Mas é viável, por exemplo, a pessoa que teve um vínculo empregatício, por exemplo, até 2015. Aí em 2020 ela retomou, ela perdeu esses 5 anos, ela pode pagar esses 5 anos, é isso? Sim, a lei permite. Sim, ela pode pagar esses 5 anos, naturalmente não pelo vínculo de contribuinte individual obrigatório, mas eventualmente pela modalidade facultativa, mas sim ela consegue cumprir essa lacuna, né, e portanto ter ali os anos de contribuição que ela precisa. E aí eu te pergunto, né, esse investimento, vamos supor que a pessoa tem o dinheiro para fazer investimento nesses 5 anos. Esse montante que ela regularizaria 5 anos na Previdência Pública, se for para a Previdência Privada é melhor? Novamente ela tem que ver se com os cálculos, né, de fator previdenciário podem de fato aumentar o valor da aposentadoria dela. Regra geral que eu posso mencionar para você é o seguinte: de maneira geral, quanto menor teoricamente a aposentadoria que a pessoa receberia, quanto mais próximo do salário mínimo, mais vale a pena, né? Quanto mais próximo do teto, mais próximo lá dos R$7.000 que a pessoa pode receber, geralmente menos vale a pena, porque ali o cálculo ele penaliza mais, a pessoa receberia menos dinheiro mesmo fazendo a complementação, pagando essa lacuna, né? Se a pessoa considerar apenas o salário mínimo, geralmente vale bastante a pena ela fazer essa contribuição para receber o salário mínimo, que seria um retorno bem superior ao que ela conseguiria no mercado financeiro. Pois é, se você tem variação, na época a pessoa recebia um salário mínimo, hoje ela recebe mais próximo do teto. Como é que faz esse meio termo? No caso, se ela ficou sem trabalhar por um determinado período ou ela não contribuiu, na prática ela pode escolher, né, qual é o nível de contribuição que ela quer fazer, se é sobre o salário mínimo até o teto. Ela pode escolher qualquer valor, né, que ali seria, no caso do contribuinte facultativo, seria 20% dessa remuneração, o que não seria um valor tão baixo assim. Então ela pode escolher. Geralmente, em termos de retorno sobre o capital que ela coloca, de retorno sobre o investimento, vale a pena, quanto menor, melhor, né? Ela vai ter mais retorno para ganhar mais próximo do salário mínimo, né? A regra geral é essa. Entendo. Estamos indo para os momentos finais do nosso programa, Otávio, mas eu quero que você deixe aqui alguns conselhos para o nosso telespectador que aí precisa tomar uma atitude em relação à aposentadoria e às vezes não tem o conhecimento e a orientação necessária. Perfeito. Então, dando algumas orientações aqui para você que eventualmente precisa fazer ali o seu aporte para a sua aposentadoria. Primeiro, não confunda a corretora ou o banco que você investe com o ativo em si, né? Você pode perfeitamente estar investindo em um dos grandes bancos brasileiros e não estar, de fato, emprestando dinheiro para eles, estar comprando ou ações ou outros tipos de ativos, outros tipos de renda fixa. Então, não ache que o seu capital está seguro necessariamente por estar em um grande banco, né? Então, não confunda esse ponto. O segundo ponto é, de fato, verificar a questão dos conflitos de interesses, ou seja, o que aquele assessor, aquele gerente que indica algo para você, o que de fato ele está ganhando. O outro ponto que também é muito importante é diversificação máxima, né? Então, tanto na renda fixa brasileira, principalmente busca indexar a inflação. Eu sei que a maior parte dos clientes e dos poupadores e dos investidores brasileiros gostam muito, né, de indexar ao CDI, ou seja, ter um investimento que só sobe devagarinho, mas muitas vezes ele não protege pela inflação, tá? E um outro ponto muito importante é busque para um capital de realmente longo prazo, 20 anos, caso você tenha esse prazo até se aposentar, tenha algo, né, em renda variável, especialmente no exterior, preferencialmente ações globais. Pode parecer hoje em dia um pouco complexo, um pouco difícil estar falando sobre isso, mas é cada vez mais simples, né? Através de todos os bancos brasileiros, de todas as corretoras, hoje você tem um acesso muito grande. Então, é conflito de interesse, baixas taxas, né, diversificação máxima, que são as dicas que eu posso dar para você.
Otávio, quero agradecer a sua presença nesse Alesp Cidadania. Muito obrigado por trazer esses esclarecimentos tão importantes para o nosso telespectador. Perfeito, eu agradeço imensamente a participação. Tá certo. E esse foi mais um Alesp Cidadania, hoje falando de aposentadoria. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau.